Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Estamos cobrindo o 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e, conjuntamente, está sendo realizado o 11º Congresso de Direito Ambiental dos países de língua portuguesa e espanhola. Ao meu lado, eu tenho aí a grande homenageada do Congresso Brasileiro, que é a professora Branca Martins da Cruz, que fez a sua fala, a sua palestra sobre a jurisprudência ambiental e a evolução do direito do ambiente em Portugal nas últimas 3 décadas. Professora Branca, é uma alegria receber aqui no nosso canal no YouTube a senhora que é a grande homenageada, embora portuguesa, também é a fundadora do Instituto Direito por um Planeta Verde, na sua 21ª edição. Alegria recebê-la. Eu gostaria de perguntar à senhora qual foi a abordagem da sua palestra no 11º Congresso de Direito Ambiental dos países de língua portuguesa e espanhola. Bom, e desde já dizer que eu tive a sorte de estar na fundação do Planeta Verde. Eu não fui fundadora, porque a ideia ela partiu do hoje ministro Herman Benjamin e do desembargador Eladro Lecei, que foram realmente os fundadores, e eu, como tinha sido convidada como palestrante para esse congresso em que foi fundado o Planeta, então me considero fundadora só nessa, não que eu tivesse participado da ideia, mas enfim, tive essa honra de participar da fotografia de fundação. E há desde 21 anos para cá que eu mantenho essa relação estreita com o Planeta. E é um grande instituto, é sem dúvida a maior instituição de defesa do direito ambiental no Brasil. Eu não tenho dúvida sobre isso, tem outras que eu respeito igualmente, mas essa, sem dúvida, que tem feito um trabalho extraordinário. Eu queria deixar essa palavra, e que se deve a grandes pessoas como o ministro Herman Benjamin, o desembargador Eladro Lecei, a professora Silvia Capelli, o professor Irigaray, e agora o professor Rubens Morato Leite, que tem feito um trabalho extraordinário. E que é extraordinário vir aqui, essa renovação todo ano de juventude que vem. E isso eu tenho inveja, porque em Portugal a gente não tem isso. Em Portugal é muito difícil conseguir captar essa juventude por direito ambiental, não tem essa promoção que tem aqui, não é? Até mesmo para a nossa audiência, doutora Branca, a senhora é a diretora do Instituto Lusíada, de Direito do Ambiente, professora catedrática, está à frente aí de uma das principais instituições, e, claro, tem aí a sua leitura do trabalho que se faz com o Planeta Verde aqui no nosso país, Eu fundei o Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente, o ILDA, uns 2 anos antes da fundação do Planeta Verde, foi em 92, 93. E o Planeta Verde foi em 95, então foi quase coincidente. Bom, mas o senhor me tinha perguntado sobre a minha palestra hoje pela manhã, e eu falei realmente sobre a jurisprudência portuguesa, porque, infelizmente, ao contrário do Brasil, que tem uma jurisprudência riquíssima, é verdade que o Brasil é um continente, portanto tem muito mais problemas ambientais, até porque é um continente que é uma floresta, um continente florestal. Então o Brasil tem problemas ambientais que Portugal não tem. É um país pequenininho, não corresponde a menos de um estado, talvez o estado menor do Brasil corresponda à dimensão de Portugal. Então a dimensão dos problemas também é proporcional à dimensão do país. Todavia, nós temos realmente uma jurisprudência ambiental muito parca, muito pouco, portanto, há poucas ações ambientais. E eu fiz isso até na minha palestra, porque isso, na minha opinião, se deve, sobretudo, a uma certa falta de formação, não porque nós não tenhamos problemas ambientais, que temos. Eles não chegam aos tribunais. E quando chegam, há uma certa resistência por parte dos tribunais, dos juízes, em fazer-lhes face, porque há uma ideia errada de que o direito ambiental é mais um ramo de direito. Então, se eu estudei direito civil, se eu estudei direito administrativo, com certeza que eu sei direito ambiental. Não preciso estudar direito ambiental. E não é assim. O direito ambiental tem especificidades, desde logo que decorrem do seu objeto, que é um objeto muito particular, que é o ambiente, e que é tudo que nos rodeia, de que nós também fazemos parte. Então, esse objeto é tudo. É um objeto totalitário, um objeto absoluto, praticamente. E é inapropriável, ou seja, aí ele não se aplicam aquelas regras a que nós estamos acostumados no direito. Nós temos uma visão dicotômica do direito, dividimos o universo em 2 partes, as pessoas e as coisas. O ambiente não é uma nem outra, até porque dentro dele estão as pessoas também e todas as coisas.
Então, esse novo universo que se apresenta ao direito para a regulação, ele confunde um pouco o jurista, que acha que é mais um objeto, é mais uma coisa. E não é, então ele não sabe lidar com esse objeto. Então, os juízes fogem um pouco das ações ambientais. E a maioria das sentenças, das decisões judiciais que nós temos em Portugal, muitas delas são de denegação da legitimidade, ou seja, se resolve a ação através de uma decisão processual. Ah, não, o autor não tem legitimidade para a ação. Bom, acabou aí o problema, não se julga. Ou então, por exemplo, como eu citei uma decisão que eu citei hoje de manhã, que já é antiga, já é do ano 2000, em que o Supremo Tribunal de Justiça simplesmente disse, ah, não, aí o problema é, no fundo, a necessidade de criar uma reserva dentro da propriedade daquela senhora que queria fazer um enxugo dos terrenos e com isso ia prejudicar toda a biodiversidade, inclusivamente animais protegidos em vias de extinção, como a lontra, etc. Portanto, o tribunal não pode fazer nada, porque isso é com o governo, é com o executivo que tem que criar essa reserva. Ora, não era disso que se tratava, mas sim de responsabilidade e de proibir que a senhora avançasse com aquilo que ela queria fazer, que era um enxugo dos terrenos para plantio do arroz, e com isso destruir toda aquela área riquíssima em biodiversidade. E, no fundo, o que estava ali em causa eram limitações ao direito de propriedade que o tribunal tinha obrigação de ter imposto, porque elas estão previstas até no Código Civil, não é só no direito ambiental. Mas o tribunal não foi capaz. Então, diz, não, aqui o problema é de criação de uma reserva. Então, nós se demitiu de julgar. E disse, não, nós não temos competência. Isso é uma competência administrativa do Estado. Então, peço a desculpa da linguagem futebolística, mas o tupa-canto, não é com a gente. E essa atitude é muito comum nos tribunais portugueses. Embora também, eu citei de manhã, várias decisões que são muito boas. Também tem juízes muito sensíveis às questões ambientais, com uma criatividade enorme. Mas se nós fizermos, eu falei nas 3 últimas décadas, um panorama, digamos, ao longo desse tempo, da evolução, nós vemos que o direito ambiental, isso é uma tendência universal, infelizmente, tem vindo a regredir, e a explicação que eu também dei hoje de manhã, na minha opinião, é que até meados da década de 90, 93, por aí, ninguém levava a sério o direito ambiental. Então fomos fazendo leis, e leis boas, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente do Brasil, a lei de base do ambiente de Portugal, as constituições, a portuguesa, que tem vários artigos muito bons sobre o ambiente, foi uma das pioneiras, consagrando o direito a uma ambiente são, ecologicamente equilibrado, apesar do pendor antropocêntrico, é muito bom. E a Constituição Brasileira, o artigo 225 e tantas outras que depois se seguiram. Então, nessa década foi mais fácil, porque ninguém se opunha, ninguém levava a sério. Eles estão entretidos, aqueles ambientalistas lá, deixa lá que assim eles não vão fazer manifestações, não vão fazer greve, então deixa eles. Mas quando as leis começaram a causar estragos no bolso dos poluidores, começaram a se aplicar, aí eles começaram a dizer, mas pera lá, afinal, isso é a sério, está nos doendo. Afinal, estão nos atingindo, temos que reagir. Aí surgem os lobbies. E aí é visível que a legislação começa a andar para trás. Isso é uma coisa notória e é no mundo inteiro, é em Portugal como no Brasil. E essa fase nós ainda estamos passando. Tanto mais que agora a isso se junta a crise econômica, que é um bom argumento para dizer agora a prioridade é criar emprego, e, portanto, investimento econômico, desenvolvimento econômico, é isso que faz falta, porque as pessoas estão empobrecendo, porque o país está empobrecendo, então o ambiente fica esquecido, né? Doutora Branca, a partir daqui da sua exposição, fica muito claro que há uma certa timidez dos tribunais na análise dos problemas ambientais. E aí a minha pergunta é como é que fica uma eventual responsabilização, Como é que é a discussão da responsabilidade em matéria ambiental em Portugal, ou se a senhora quiser aí expandir, falar um pouco das diretivas na União Europeia. Olha, a questão da responsabilidade ambiental é uma das questões mais complexas da União Europeia. Demorou quase 40 anos que foram discutindo em todos os fóruns da União Europeia, no Parlamento Europeu, na Comissão, etc., porque não havia acordo, porque tinha países que não tinham qualquer legislação sobre a matéria, tinha outros países que já tinham, por exemplo, Portugal, desde 87, que tinha consagrada a responsabilidade objetiva por danos causados no ambiente, tinha o problema da autonomização do dano ecológico puro, quer dizer, aquele dano que fere diretamente só o bem ambiental, excluindo os danos reflexos que possam decorrer da mesma ação. Então, isso sempre foi um problema na Europa. Aqui no Brasil nunca foi, mas na Europa sempre foi. Ainda é hoje, já não tanto. Bom, finalmente, em 2004, foi feita uma diretiva. Isso tem um historial maior, não vou
teríamos aqui uma entrevista de horas, portanto, vou abreviar. Há uma diretiva sobre responsabilidade ambiental, mas essa diretiva, ela, na verdade, não cobre todos os danos ambientais, incompreensivelmente, por exemplo, ela não cobre os danos causados na atmosfera, ela só cobre os danos causados às espécies e habitats protegidos, não toda a biodiversidade. Ela cobre os danos causados na água e ela cobre os danos causados ao solo, desde que eles afetem gravemente, constituam uma ameaça grave para a saúde humana, o que quer dizer que aqui já não é o bem ambiental que é protegido, mas sim a pessoa humana, a saúde, o que também é muito discutível, porque nós estamos já perante um dano ecológico puro, ou seja, se um dano ao solo, por muito grave que seja, não constituir uma ameaça para o homem, então ele fica lá, ninguém vai ser responsabilizado. E isso é uma coisa, enfim, que é discutível, né? Altamente criticável. Portanto, é uma diretiva que ficou muito aquém daquilo que se andou 40 anos discutindo e que, no fim, alguém escrevia, um autor, que a montanha pariu um rato, né? Mas, bom, esse regime tem outro problema, e aí liga com o nosso tema. É que, até aí, aquilo que tínhamos era uma responsabilidade civil por danos causados no ambiente. E todos os danos estavam abrangidos, seja fossem eles reflexos ou apenas ao ambiente. E eram os tribunais, nós temos em Portugal a ação popular, que é uma class action, através de uma ação popular, qualquer cidadão tem legitimidade, aqui a ação civil pública, mas aqui o cidadão não tem legitimidade, lá tem o cidadão, o Ministério Público, as ONGs, enfim, todos têm legitimidade para essa ação. E interpunha a ação e o tribunal julgava e condenava. Bom, agora, através da diretiva, ela criou um regime completamente diferente. Esses danos que eu referi, e apenas esses, para eles existe um regime administrativo, ou seja, cada país, cada Estado-membro cria uma autoridade competente, que é uma autoridade administrativa, ou seja, do executivo, não do judiciário. Essa autoridade competente vai se substituir ao judiciário e, perante aquilo que se chama uma observação feita por alguém, essa a expressão escolhida, e não foi por acaso, para fugir à palavra queixa, denúncia. Então, se fugiu a isso, se fala em observações, o cidadão faz uma observação à autoridade competente, dizendo, olha, eu passei ali, vi um dano e tal, fulano fez isso. Aí, a autoridade competente vai constatar a existência do dano e faz todo o trabalho do tribunal. Portanto, determina a existência do dano, determina a sua extensão, a sua gravidade, convoca o poluidor para tomar medidas, e por aí fora. Portanto, ela vai ter que julgar aspectos estritamente jurídicos e muito difíceis, os mais difíceis, chamada prova diabólica do nexo causal, entre a ação e o dano. Tem que julgar, por exemplo, no caso de se tratar de responsabilidade subjetiva, tem que julgar se há culpa, etc. Ou seja, são aspectos, são elementos da responsabilidade que cabem ao tribunal. E que aqui não é o tribunal, vai ser uma autoridade administrativa, ou seja, um funcionário, né? Eu sempre fui contra esse sistema, não aprovo esse sistema. E a verdade é que a diretiva está em vigor desde 2004, ela tinha que ser transposta para os direitos nacionais até 30 de abril de 2007, e nós não temos quase, eu estive vendo até em outros países, praticamente não há condenações. Porque a autoridade competente, ela tende, justamente porque ela não tem autoridade do judiciário, ela tende a fazer um acordo com o poluidor. E, portanto, não temos condenações, temos situações que não são muito claras, às vezes. Eu não discordo desse regime, mas é o regime que temos. Paralelamente, em Portugal, mantivemos, como nós já tínhamos, o regime da responsabilidade civil, o que é uma coisa boa. Todavia, como eu referi, os juízes lidam mal com o direito ambiental, portanto, também em matéria de responsabilidade, a situação não muda. E, por isso, nós temos poucas decisões, porque o juiz não tem essa preparação específica, e outra coisa que faz muita falta são os tribunais especializados, em matéria em que o Brasil já avançou muito, né? O Brasil tem muitos estados que já têm tribunais especializados em ambiente, né? Tribunais ambientais. Na Europa esse ainda não existe. É uma luta que eu tenho em Portugal para criar esses tribunais especializados. Penso que isso ia fazer uma diferença enorme na proteção do ambiente, porque aí seriam juízes com uma formação específica, e mais do que a formação de base, a experiência, porque eles estariam só julgando. Até podiam as primeiras decisões não ser tão boas, mas depois eles iam ganhando experiência, conhecendo melhor o direito ambiental. Por exemplo, eu hoje referi, e isso é verdade, nós olhamos as decisões, e mesmo as melhores, elas fundam-se quase sempre na Constituição. O juiz não se atreve a ir à legislação ordinária,
Por quê? Porque ele não conhece, não domina. Então, fica pelos artigos da Constituição e julga segundo apenas aqueles artigos. Quando nós temos uma legislação vasta, mas que o juiz não está à vontade com ela. Quando ele descobre aquela legislação, isso existe, eu nunca vi. Então, me desculpem os juízes, né? Mas é um pouco isso. E não receberam formação nas faculdades, quase nenhuma tem. A minha tem, porque eu criei a cadeira, mas na maioria das faculdades de Direito não existe a disciplina de Direito Ambiental. Na minha existe, eu consegui, mas mesmo assim é uma cadeira de opção, não é obrigatória. Enfim, o panorama é esse. O seu relato é muito interessante, doutora Branca, né? Porque acaba cotejando aí experiências de Portugal e do Brasil. Mas na sua fala, né, inicial, nos trouxe aqui algo que nós brasileiros, nós juristas, temos acompanhado, e aqui durante o Congresso eu tenho dialogado com vários professores e pesquisadores, e parece que uma temática é meio recorrente, que é a preocupação com eventuais retrocessos na legislação ambiental brasileira. E a senhora colocou que isso acontece, né, em todo o planeta. Como a senhora também costuma visitar o Brasil para lecionar nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, tem um contato intenso, eu gostaria de uma resposta, de uma opinião da pesquisadora, né, professora Branca, diante do que acontece aqui no Brasil. O senhor já sinalizou que é em todo o planeta, mas a senhora conhece bem também a legislação brasileira. Então, eu queria uma opinião nesse sentido. Olha, como eu disse, o fenômeno eu acho que é universal e não é por acaso que a primeira pessoa que fala do princípio do não retrocesso, que agora se estendeu a todo o planeta, é o professor francês, cujo nome agora Michel Prieur, de Limoges, da Universidade de Limoges. O Michel Prieur foi o primeiro que levantou a questão do princípio do não retrocesso. Não é por acaso, é porque realmente estamos assistindo a um retrocesso, é preciso impedi-lo, né? É preciso travá-lo. E introduzindo nas constituições um princípio, que, aliás, deixe-me só dizer essa nota, depois já respondo a sua questão, esse princípio de não retrocesso tem toda a justificação perante as constituições que consagram o direito ao ambiente, a brasileira, a portuguesa e tantas outras, que dizem que todos têm direito a um ambiente são e ecologicamente equilibrado. Quer dizer que nós temos direito a exigir e a contribuir para é também um dever, é sobretudo um dever, para um ambiente ecologicamente equilibrado. Ora, ninguém duvida que nenhum país tem um ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós temos desequilíbrios ecológicos e crescentes. Isso significa que a legislação que nós temos é insuficiente para garantir esse equilíbrio ecológico. Então, o princípio do retrocesso está na Constituição. Porque se nós não atingimos esse objetivo que a Constituição impõe, que é de um ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, precisamos de mais legislação e melhor, não pior. Porque se é pior, vamos retroceder, o equilíbrio vai se perdendo cada vez mais. Isso, na realidade, está acontecendo. Bom, quanto ao Brasil, a questão que me colocou, eu tenho observado, enfim, eu não quero estar comentando o direito brasileiro e, enfim, a política brasileira, mas é verdade que o Brasil também tem assistido a grandes retrocessos. O Código Florestal é prova disso. E hoje eu ouvi aqui falar de outras situações que estão em vias também de retroceder, no licenciamento ambiental e em outras questões. E isso me deixa muito preocupada, porque o Brasil era um exemplo, tem sido um exemplo. O Brasil é muito difícil, acho que os brasileiros às vezes não têm noção disso. Um país com essa dimensão, com essa riqueza ambiental, é muito difícil de gerir, de manter tudo isso e ao mesmo tempo desenvolver o país, não é? Porque eu não sou contra o desenvolvimento econômico, desde que ele seja compatível e respeite o ambiente, não é? Os brasileiros têm direito a viver melhor, mas ao mesmo tempo tem que se garantir o equilíbrio ecológico e o respeito pelo ambiente. Então essa equação não é fácil de resolver, não é fácil de conseguir isso. Mas aquilo que eu estou assistindo é que nesse momento o desenvolvimento econômico, até a crise serve de justificação. Eu já vi isso acontecer em Portugal e na Europa, estamos em plena crise. Começou antes da vossa, em 2008, e desde aí que a gente nota o ambiente foi esquecido. Mas em Portugal chegou ao cúmulo, em 2011, de acabarem com o Ministério do Ambiente. Ele foi integrado dentro do Ministério da Agricultura e ninguém mais falou do ambiente. A senhora ministra da época fez uma coisa, ela deu ordem no Ministério e todas as contraordenações ambientais ficam suspendidas, processos paralisados, não se levantam mais. Agora é preciso tratar da economia. Então, o ambiente tem esse problema. E essa é uma das grandes razões também desse retrocesso. Por outro lado, aquilo que eu disse há pouco, não é?
os poluidores tomaram consciência, fizeram lobby, fazem pressão. Não é por acaso que a diretiva da responsabilidade ambiental na Europa não inclui a atmosfera, não considera os danos causados na atmosfera, que é um dos problemas gravíssimos da Europa. Mas a Alemanha tem força. E na Europa nós sabemos que no Vale do Reno estão concentradas as indústrias de laboratórios, né, farmacêuticos. É um lobby muito poderoso. E já foram alguns dos incidentes que ocorreram aí, gravíssimos, por sinal. Mas ficou fora da responsabilidade ambiental. Então, há lobbies que realmente são muito poderosos, né? E que o poder político, por isso que eu acho que essas questões não podem ser deixadas ao poder político só. O judiciário tem um papel fundamental, porque o judiciário é supostamente politicamente independente. Então, o judiciário tem aqui um papel fortíssimo. E isso de tirar o julgamento das questões ambientais, em matéria de responsabilidade ambiental, ao judiciário é um erro, porque é evidente que passando isso para o executivo é político, é partidário, é ideológico. E é constantemente pressionado pelos lobbies econômicos, não é? O que é normal, é assim que esse mundo vive, não é? Então, a melhor coisa que nós podemos ter é um judiciário que está à parte de tudo isso, né? Que consegue exercer o seu poder com independência. É um poder soberano, é o que está na Constituição. Por isso, eu acho até inconstitucional essa transferência de poder, de um poder natural do judiciário para o executivo. Doutora Branca, queria agradecer a senhora pela entrevista. Né? Estamos aqui com a professora Branca Martins da Cruz, que esteve conosco aqui nessa entrevista belíssima, relatando aí a sua experiência em Portugal e a grande homenageada desse, que é o 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Fica o meu convite a você para que possa acompanhar outras entrevistas aqui no nosso canal.